E aí, pessoal, vamos retomar então a nossa aula, né, o nosso segundo bloco aqui da nossa primeira aula. A gente parou nesse término aí, nesse finzinho da evolução histórica até a gente chegar ao nosso direito empresarial hoje. Continuando aí nessa evolução histórica, né, a gente parou o último bloco falando justamente da questão da França. Né, por quê? Desde aquela época em que Justiniano criou pela primeira vez as regras elementares, né, do direito comercial, por meio do contrato de mútua e do seguro marítimo, a gente deu um salto aí, porque nesse período, até o século XVII, vários países ali acabaram editando uma norma ou outra para poder regulamentar o comércio da época. Mas no século XVII que a gente teve a notícia pela primeira vez, né, em que a França publicou o seu Código Comercial. Né, do conhecimento de todo mundo, a Revolução Francesa tirou ali a monarquia do poder. Né? Naquela época, então, era o rei que mandava e desmandava. Né? O rei, tanto da França quanto da Espanha, da Itália, de qualquer daqueles países ali, ele mandava, ele criava as normas, no outro dia ele revogava. Né? Então não tinha nenhum tipo de segurança jurídica. E as pessoas que se aventuravam ao comércio, se aventuravam a produzir determinado bem para sobrar, né, produzir excedentes para poder comercializar, não tinha segurança nenhuma. Né, o rei ia lá e falava, não, sua empresa está dando muito certo, né, você produz coisa demais, você está ganhando dinheiro demais. Vou confiscar, isso aqui agora é do império. Então as pessoas não tinham aquela segurança para poder empreender, para poder desenvolver aquele comércio. Né, o rei fazia o que queria, né, mandava e desmandava. Só que esse comércio cada vez mais próspero, né, a burguesia ali, para os produtores com poder econômico cada vez concentrado, cada vez mais em suas mãos, se reuniram, vamos tirar esse rei fora, né, vamos botar esse rei para correr. Então, tiraram o rei, entraram, né, já tinham poder econômico, assumiram o poder político, e o que eles quiseram? Vamos dar segurança jurídica, vamos nos precaver aí, vamos tornar mais seguro esse comércio que a gente desenvolve. Então a França, aí, sob a influência do mercantilismo e do ideário liberal aí difundido pela burguesia, produziu o Código Comercial, né, que marcou aí pela primeira vez, né, os atos legais de comércio. Né, o que são atos legais de comércio? Né, eles, pela primeira vez, houve uma legalização, uma regulamentação, né, dos atos de comércio. Né, até então, a gente tinha normas esparsas. Né, algo falava alguma coisa ali, falava alguma coisa aqui, mas não existia uma compilação, uma reunião de normas que ditassem aí como que o comércio deveria se desenvolver, como o comércio deveria ocorrer. Esse código, então, foi de suma importância, né? Ele marcou aí o nascimento de fato do direito comercial, né? Na época chamado direito comercial, a gente vai entender porque hoje chama de direito empresarial, e esse código, então, serviu de base para todas as legislações contemporâneas, né? Para as leis aí de todas as modernas codificações aí mercantis, e como a gente comentou no final do último bloco, inclusive para nós, né, inclusive para o Código Comercial Brasileiro. Hoje, né, nós temos ainda em vigência o nosso Código Comercial Brasileiro de 1850, né, que foi produzido aí com uma enorme inspiração do Código francês, né, sobre essa influência aí do Código francês, a gente teve o nosso Código Brasileiro, que até 2002, pessoal, tinha vigência completa. Até 2002, o nosso Código Comercial era todas aquelas normas ali previstas no Código de 1850. Imagine, 152 anos depois, as relações comerciais eram regulamentadas por meio de um código de 1850. Em 2002, a gente teve a publicação do novo Código Civil, e o novo Código Civil trouxe, em 2002,
uma parte específica para tratar do direito de empresa, né? Regulamentar essas relações comerciais por meio de um direito de empresa, né? Um determinado livro ali do Código Civil traz toda mas uma grande regulamentação do direito de empresa e revogou a primeira parte do Código de 1850. Mas a segunda parte do Código de 1850 continua em plena vigência, né? Até que o Congresso vote um novo Código Comercial, a gente vai ter aí em plena vigência esse código. Parece uma coisa tão distante, né, quando a gente fala lá em Revolução Francesa, e ela inspirou o Código Francês, que por sua vez serviu de inspiração para o nosso Código Comercial brasileiro, que vige, né, está em plena vigência até os dias atuais. Dessa forma, a gente pode adentrar aqui, né, terminando essa evolução histórica, para nós podermos entender, né, o objeto da matéria que nós vamos conhecer nesses nossos 8 encontros. A gente então vai começar a falar sobre a teoria dos atos de comércio. O que é essa teoria dos atos de comércio? O Código Comercial de 1850, repita-se que está em vigência a segunda parte até os dias atuais. O Código Comercial de 1850, seguindo, como a gente disse, o Código Comercial francês, ele adotou, pessoal, a teoria dos atos de comércio. Então, a gente tem aí um direito comercial em que vai adotar a teoria dos atos de comércio. Então, nós temos aí, vamos ver se vai funcionar aqui a caneta, a gente tem que segurar mais um pouco. Depois fica verde, né? Ah, essa é a caneta da televisão de cá. Vamos ver se essa aqui vai dar certo. Então, nós temos aqui a teoria dos atos de comércio. Acho que não vai funcionar, não. Vamos ver. Vamos ver, fica para a próxima. Mas então, vamos lá. A gente tem aqui a teoria dos atos de comércio, que é o quê? Essa teoria foi adotada pelo Código Comercial, em que ela definia como comerciante aquele que faz da mercancia profissão habitual. Então, o que era objeto de regulamentação pelo Código Comercial de 1850? O que ia ser objeto ali? De que ele tratava? Qual que era o ponto ali que deveria ser regulamentado, que deveria ser preparado ali pelo Código Comercial de 1850? Quais tipos de relações que ele regulamentava? Ele regulamentava os atos de comércio. Então, ele adotou como premissa a que compete regulamentar o Código Comercial. Ele adota como premissa a teoria dos atos de comércio. Então, o que ele faz? Quem são as pessoas que vão ser endereçadas? Para quem que é endereçado esse Código Comercial? Ele é endereçado para quem pratica atos de comércio. Quem pratica atos de comércio? Quem pratica atos de comércio é o comerciante. Então, comerciante é aquele que faz da mercancia profissão habitual. Então, lá no artigo 4º, o Código Comercial, ele prevê que comerciante é aquele que faz da mercancia profissão habitual. Então, como que ele vai definir, quem são as pessoas endereçadas ao Código Comercial? O Código Comercial, ele vai regulamentar as relações entre quais pessoas? Ele vai regulamentar as relações entre os comerciantes, que é quem faz da mercancia profissão habitual. Mas aí a gente tem esse problema, gente? O que pode ser considerado ato de mercancia? Como que a gente vai definir aí um ato de mercancia? Ato de mercancia é o quê? Mas por que a gente tem essa dificuldade? Ato de mercancia pode envolver qualquer tipo de ato. Mercancia é o quê? É comércio. Dessa forma, como que a gente vai definir se determinado ato pode ser chamado ato de mercancia ou determinado ato não pode ser chamado ato de mercancia?
A gente tem no direito, pessoal, os chamados conceitos indeterminados. Né? Conceitos indeterminados são conceitos que servem para definir diversas formas aí de coisas. Né? Quando eu falo assim, televisão, né? Muita gente vai olhar para cá e falar assim, isso é uma televisão. Mas tem gente que vai falar, não, isso é um monitor de computador, isso não é uma televisão. Então a gente pode aí ter uma divergência de um conceito. Agora, se eu falo cadeira, claro que a gente vai ter diversas formas de cadeira. Mas se eu pegar algo que tem ali 3 pés, que tenha 2 pés de uma forma estilizada, tenha 4 pés, tenha 10 pés, mas algo que sirva para sentar, ninguém tem dúvida de que aquilo se trata de uma cadeira. Então a gente vai ter, gente, esses conceitos indeterminados, que ele vai ter um núcleo conceitual em que ninguém vai ter dúvida. Então, por exemplo, se eu pegar um copo e falar que é uma televisão, ele está naquele núcleo ali que ninguém tem dúvida de que aquilo não é uma televisão. Mas já se eu pego isso aqui, tem gente que vai achar que isso aqui é uma televisão, tem gente que acha que é um monitor de computador. Da mesma forma, a gente tem essa indeterminação em relação ao conceito de mercancia. O que a gente quer dizer sobre isso? Que a mercancia, alguns atos se enquadram nessa questão da mercancia e outros não. Então, para alguns, determinado ato vai ser chamado ato de mercancia e para outros não. Então, veio uma resolução, veio um regulamento, no mesmo ano do Código Comercial de 1850, veio o regulamento 737 de 1850, do mesmo ano aí do Código Comercial, que ele tentou definir a competência dos extintos tribunais do comércio. Naquela época, o Código Comercial de 1850 criou os tribunais de comércio. Eram tribunais que iam julgar especificamente as causas relativas ao Código Comercial. Mas quais causas seriam essas? Quais causas são relativas ao Código Comercial e quais não são? As que são do Código Comercial são aquelas que se enquadram na teoria dos atos de comércio. O que é essa teoria dos atos de comércio? É aquela teoria que define como comerciante quem pratica atos de mercancia. Mas o que são atos de mercancia? Aí o código não trazia, o código não definia como a gente poderia definir esses atos de mercancia. Então, esse regulamento ele tentou conceituar, ele tentou definir, ele tentou tirar essa indeterminação do conceito de mercancia. Como que ele tentou fazer isso? Lá no artigo 19, ele fala, considera-se mercancia. Parágrafo 1º. A compra e venda ou troca de efeitos móveis ou semoventes para vender por grosso ou retalho na mesma espécie ou manufaturados ou para alugar o seu uso. Olha a linguagem arcaica, que a gente tinha aí há mais de 160 anos atrás. Então, a gente tinha aí essa linguagem que considerava aí mercancia essa compra e venda ou troca de efeitos móveis ou semoventes para vender por grosso ou retalho na mesma espécie ou manufaturados ou para alugar o seu uso. O que mais? Operações de câmbio, banco, corretagem, expedição, consignação, transporte de mercadorias e de espetáculos públicos. Então, isso também eram considerados atos de comércio. As empresas de fábricas, de comissões, de depósito, expedição, consignação e transporte de mercadorias, os seguros, fretamentos, riscos e quaisquer contratos relativos ao comércio marítimo. O que mais? Armação e expedição de navios. Então, tudo isso que a gente falou aqui, a Resolução 737 de 1850 definia como os atos de comércio. Para a gente poder traduzir aí um pouco, tratar aí em linguagem atual, essa relação compreenderia compra e venda de bens móveis ou semoventes, no atacado ou no varejo, para revenda ou aluguel, bancos, logística, espetáculos públicos, indústrias, seguros, armação e expedição de navios.
Então, feita essa tradução aí, né, nós temos como atos de comércio, né, o que era definido aí, quais atos encaixavam, se enquadravam ali nessa questão dos atos de comércio. Então, a gente tem esse tipo aqui, tudo isso aqui era considerado ato de comércio. Tudo e apenas isso. Então, apenas isso tudo eram considerados atos de comércio. Então, se havia de fato algo que para nós hoje tem um caráter comercial, mas não está dentro desse rol taxativo, né? Não compreende esse rol exclusivo aqui, né, taxativo. Somente isso aqui era considerado ato de comércio, nada que não se enquadrasse aqui. Então, um ato comercial que não se enquadra aí nessa listagem, nesse rol taxativo, não era considerado comércio, não era regulamentado pelo Código Comercial. E isso, gente, acabou deixando o código muito defasado. Né? Essa questão de ser um código que trazia de forma taxativa do que ele cuidava e do que ele não cuidava. A gente sabe que o direito não funciona dessa forma. Né? Quanto mais engessado é uma norma, quanto mais o legislador especifica uma norma, mais dificuldade a gente tem de aplicação prática dessa norma, dessa lei, dessa regra. Então, nessa lista aí dos atos de comércio previstos lá nesse regulamento, né, essa teoria aí dos atos de comércio, né, ela tentou aí prever todas as formas de relação comercial. Então, nessa lista aí prevista, não se encontravam algumas atividades que, com o tempo, passaram a ter uma importância muito grande. Com o tempo, passaram a ter uma enorme importância, equivalente aí às de comércio, banco, seguro e indústria. Por exemplo, gente, a prestação de serviços. Imagina se a prestação de serviço não é um ato de comércio. Né? Para o código da época não era. Né? A prestação de serviços aí, o quê? Ela tem uma relevância, gente. Pensem nisso, sim. A prestação de serviço ela só tem relevância a partir do momento em que há uma concentração de pessoas. Né? Ela é proporcional à urbanização. Pensa numa cidade do interior, aquela cidadezinha pequenininha. Né? Que tipo de prestação de serviço que tem lá? Né? São prestações de serviços muito básicas. Né? Agora pensa numa cidade enorme, né? Em São Paulo, Nova York, Tóquio, o nível de prestação de serviços que essas cidades oferecem. Então, quanto maior a urbanização, quanto maior a concentração de pessoas, maior a prestação de serviços. Naquela época, a gente não tinha cidades com um grande volume de pessoas concentradas. Né? Só a gente pensar que em 1850 Belo Horizonte não estava nem no papel. Né? Belo Horizonte é de 1897. Então, assim, veio surgir 47 anos depois desse Código Comercial. Então, na época, a prestação de serviços não tinha essa importância que ela tem hoje para a nossa vida. Por isso, ela não era prevista ali nessa lista dos atos de comércio. Mas só por isso a gente não pode considerá-la ali como uma atividade de comércio. Né? Só porque ela não está na lista taxativa da resolução que regulamentava o Código Comercial, a gente não pode considerá-la como uma atividade aí, comercial. Então, o que a gente teve? A gente teve um problema de defasagem. Né? Esse código cada vez mais foi se tornando defasado. Então, ultrapassados aí esses condicionantes econômicos, políticos e históricos aí que ambientaram a formulação, né? Porque hoje é muito fácil a gente criticar. Né? A gente, 150 anos depois, a gente criticar um código que foi produzido naquela época. Né? Para a época, o Código Comercial de 1850 foi um código revolucionário. Né? Era algo extremamente moderno. Mas 150 depois não tem aplicabilidade. Imagina as nossas leis daqui a 150 anos. Né? O pessoal vai rir nossa legislação atual. Então,
né, tirando aí essa questão, né, que para a época foi um código de suma importância, um código que trouxe aí, correspondeu aos anseios da época, a teoria dos atos de comércio acabou se tornando insuficiente para poder delimitar o objeto do direito comercial. Tudo aquilo que ela previa, né, acabou se tornando muito pouco. Esse rol taxativo dela se tornou muito pequeno para poder regulamentar, para poder delimitar aí o objeto do direito comercial. Com isso, então, surgiu a teoria da empresa. Então, como a teoria dos atos de comércio se tornou cada vez mais insuficiente para poder regulamentar o comércio entre as pessoas, surgiu a ideia da teoria da empresa. Então, ante a insuficiência da teoria dos atos de comércio, acabou surgindo aí um outro critério identificador do âmbito de incidência do direito comercial. Onde incide o direito comercial? Qual que é o critério para a gente saber se faz parte do direito comercial, ou se faz parte do direito civil, ou se faz parte do direito administrativo, se faz parte do direito penal, se é do constitucional? Como que a gente vai delimitar ali o direito comercial? Então, como a teoria dos atos de comércio se mostrou insuficiente, então surgiu aí a teoria da empresa. E com isso, esse ramo do direito que a gente vai estudar nos nossos próximos blocos, nos nossos próximos encontros, acabou se tornando conhecido como direito empresarial. Então, hoje, falar em direito comercial é algo extremamente antigo, algo arcaico. Por quê? Ele não é delimitado mais pela teoria dos atos de comércio. Hoje, as relações comerciais são delimitadas pela teoria da empresa. Então, não se fala mais em direito comercial, a gente fala em direito empresarial. Uma evolução aí da terminologia desse ramo de direito. Então, alguns de vocês, talvez na faculdade, ainda tenham estudado o direito comercial, mas a partir de 2002, em que houve a adoção legal da teoria da empresa, não se fala mais em direito comercial. A gente fala em direito empresarial, com base na teoria da empresa. E o que é a teoria da empresa, gente? A teoria da empresa se fundamenta na organização dos fatores de produção para a criação ou circulação de bens ou serviços. Então, o que é a teoria da empresa? A teoria da empresa, ela vai focar, vai se fundamentar ali na organização dos fatores de produção para a criação ou circulação de bens ou serviços. A gente vê que é uma teoria bem ampla, uma teoria bem aberta. Ela não tenta delimitar ali, especificar o que consiste ato de empresa e o que não é ato de empresa. Ela fala de uma forma ampla. Como assim? A gente considera aí que está abrangida pela teoria da empresa toda aquela organização dos fatores de produção para a criação ou circulação de bens ou serviços. E o que são fatores de produção? Fatores de produção são aqueles 4 fatores básicos ali, que é capital, tecnologia, mão de obra e insumos. Então, qualquer pessoa, física ou jurídica, que organize os fatores de produção, capital, tecnologia, mão de obra e insumo, essa pessoa utiliza de forma organizada, ela organiza esses 4 fatores de produção. Então, se ela organiza esses 4 fatores de produção para criar ou circular bens ou serviços, ela vai estar abrangida aí pela teoria da empresa. Então, a gente vê, primeira impressão que a gente tem desse conceito aí, um conceito bem abrangente. Enquanto a teoria dos atos de comércio ela era muito delimitada, ela era muito taxativa ali, qualquer coisa que fugisse àquele conceito não era abrangido pelo direito comercial. Agora nós temos um conceito bem mais abrangente. Ele prioriza a atividade econômica organizada.
e não a prática limitada de atos de comércio. Então estamos diante o quê? De um conceito mais amplo, em que determinada atividade pode se adequar a esse conceito ou não. Então, vai priorizar a atividade econômica organizada e não essa prática limitada dos atos de comércio. Não tem essa limitação, não tem essa taxatividade aí que a gente tem na teoria dos atos de comércio. O Código Civil de 2002, então ele revogou a primeira parte do Código Comercial, a gente comentou isso. Lá no artigo 2045, se você consultar aí o seu Código Civil, você vai ver que o artigo 2045 do Código Civil revoga a primeira parte do Código Comercial, mantendo a segunda. Ele vai manter a segunda parte aí que está vigente até hoje. E vai adotar a teoria da empresa, com normas mais realistas, com normas mais abrangentes. Então o Código Civil chegou em 2002, e já chegou o quê? Revogando a primeira parte e trazendo novas normas para regulamentar esse comércio, para regulamentar as empresas, com base, então, não mais na teoria dos atos de comércio, que é uma teoria que a gente viu extremamente defasada. Ele traz essa teoria da empresa com normas bem mais abrangentes, com normas mais realistas. Então, a partir do artigo 1966, se você abrir seu Código Civil, você vai verificar uma série de normas que vão tratar, então, do direito empresarial. Então, muito do que a gente vai falar aqui nas nossas aulas sobre o direito empresarial está previsto ali nessa parte do Código Civil, onde ele adota a teoria da empresa, a partir do artigo 966 do Código Civil. Então, gente, visto aí que a teoria dos atos de comércio estava defasada, a gente não fala mais em direito comercial. A gente hoje fala em direito empresarial, porque o Código Civil de 2002, ele revogou a primeira parte do Código Comercial e trouxe essa ideia da teoria da empresa a partir do artigo 966 do Código Civil. Então, visto aí, feita essa introdução para a gente chegar no que de fato nós vamos estudar, vamos então primeiro definir a nossa matéria, vamos definir o nosso ramo de estudo aqui nos nossos próximos encontros. A definição de direito empresarial. Como que a gente pode definir esse ramo do direito que a gente está estudando aqui? Então, pessoal, direito empresarial é o quê? É o conjunto de normas jurídicas que regulam as transações econômicas privadas. Então, ele vai regulamentar o quê? Transações econômicas privadas, empresariais, que visam produção e circulação de bens e serviços por meio de atos exercidos profissional e habitualmente com objetivo de lucro. Então, a gente tem o quê? Transações econômicas privadas. Ixi, pulei aqui, vamos voltar. Que eu volto no coisa mais fácil. Vamos ver aqui. Então, vai ser o quê? O conjunto de normas jurídicas que regulam transações econômicas privadas e empresariais. Então, a primeira coisa é o quê? Essa questão de serem relações econômicas privadas. Então, qualquer transação econômica que envolva dinheiro público, envolveu um ente público, envolveu o Estado, envolveu de forma direta ou indireta, vocês já viram aí nas aulas de direito administrativo, ou vão ver, não sei em que ponto vocês estão aí, mas vocês já viram que o quê? Envolveu que o Estado não é somente o Estado direto, a gente tem administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, envolveu aí qualquer tipo de dinheiro público, a gente não vai ser mais regulamentado pelo direito empresarial. Então, ele é o conjunto de normas jurídicas que regulam transações econômicas privadas, nunca públicas. Se envolver dinheiro público, vai lá para o direito administrativo,
que visam produzir ou circular bens e serviços. Então, não é só quem produz, né, mas também quem circula bens e serviços também vai estar abrangido pelo direito empresarial. Por meio de atos exercidos profissional e habitualmente com objetivo de lucro. Então, tem que ser atos exercidos de forma profissional, né, o sujeito vive daquilo ali, né, habitualmente, ele tem o hábito de fazer aquilo, não é um bico, né, ele circula, produz ou circula aqueles bens ou serviços de forma profissional, de forma habitual e com objetivo de lucro. Se não tiver lucro, não vai ser objeto de estudo do direito empresarial. Né? A gente está falando de empresa, né? Então, com isso, obviamente, a gente só vai se preocupar com aquelas pessoas que estão realizando essa circulação de bens e serviços com objetivo de lucro. Né? Se for algo ali pro bono, se for algo sem qualquer tipo de lucro, ninguém está objetivando lucro, a gente não vai não vai estudar esse tipo de coisa. Né? Não objetivo lucro não faz parte do direito empresarial. Então, pessoal, visto aí, né, definimos aí o direito empresarial, né, qual que é a nossa matéria, como a gente pode definir isso aqui. Vamos, então, dissecar esse conceito no nosso próximo bloco, que vai auxiliar o nosso entendimento para os nossos encontros futuros. Um abraço e até mais.